Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja qual horário vocês estiverem assistindo. Estamos aqui em horário excepcional, fazendo a gravação da nossa aula de Lei Complementar 97, tá? Fazendo a nossa gravação da nossa aula de Lei Complementar 97. Nesse aspecto, deixa eu só tirar essa câmera daqui, nós vamos fazer um paralelo da Lei Complementar 97 com a Constituição, para entendermos a origem da denominada Lei Complementar 97. Tudo bem? A Lei Complementar 97, ela tem amparo na Constituição. Lei Complementar 97 de 99, ela tem amparo na Constituição, mais específico lá no artigo 142, parágrafo 1º, 142, parágrafo 1º. Esse artigo 142, parágrafo 1º, ele tem a seguinte, ele traça a seguinte diretriz, no seguinte sentido. Vem comigo. Esse artigo 142, parágrafo 1º, ele fala de normas gerais, atinente a três coisinhas. Atinente à organização, ao preparo e ao emprego. Emprego de quem? Das Forças Armadas. Então, esta Lei Complementar 97 vai tratar de organização, preparo e emprego das Forças Armadas, sem prejuízo das denominadas atribuições subsidiárias, sem prejuízo da denominada atribuições subsidiárias. Ok? Essas atribuições subsidiárias, ela vai estar em um conjunto da Constituição, ela vai se encaixar em um conjunto citado lá no artigo 142 caput da Constituição, que são as destinações ou finalidades das Forças Armadas, que é, e aí eu simplifico com o mnemônico, DGG, que é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais ou constituídos e a garantia da lei e da ordem. Então, a DGG, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constituídos ou constitucionais, eles vão se encaixar em quê? Eles vão se encaixar na denominada, deixa eu só colocar na tela aqui para vocês, no denominado rol de atribuições subsidiárias. Ok? No denominado rol de atribuições subsidiárias. Então, esse parâmetro que eu faço da nossa Constituição com a Lei Complementar, 97. Em se tratando de Lei Complementar 97, eu preciso fazer antes um outro paralelo com vocês, no seguinte sentido, que são os conselhos. A Lei Complementar 97, gente, ela vai tratar especificamente de um conselho, que é o Conselho Militar de Defesa. Mas para isso, para que a gente não faça uma baita confusão, esse Conselho Militar de Defesa é tratado na Lei Complementar 97. Os demais conselhos, por exemplo, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, esses dois conselhos aqui, eles serão tratados lá no direito constitucional quando estivermos falando de Estado de defesa e Estado de sítio. E o Conselho de Justificação e o Conselho de Disciplina serão tratados como processos administrativos. Serão tratados como processos administrativos e especiais, em uma aula própria aqui na parte de Direito Administrativo Militar. Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação. Além desses dois conselhos, nós vamos tratar também, vou até mudar a cor disso,
nós vamos tratar também lá no processo penal militar. E aí é muito conselho, cuidado para não confundir. Lá no processo penal militar, nós vamos tratar de mais 2 conselhos, que é o Conselho Especial de Justiça, e o Conselho Permanente de Justiça. Então, isso aqui lá no processo penal militar. Esta parte de processo administrativo especial, obviamente, no direito administrativo militar. Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional do Direito Constitucional e Conselho Militar de Defesa e Conselho Militar de Defesa aqui na Lei Complementar 97 e Conselho Militar de Defesa aqui na Lei Complementar 97. Tudo bem, gente? Então, fica tranquilo com relação a isso. Então, separando as coisas. Por isso que eu abri logo uma tela falando de conselhos. Gente, volta aqui comigo. Quando estivermos... Daqui a pouco nós vamos adentrar na parte. E aqui é apenas a parte introdutória. Falando de direito administrativo militar, em especial na Lei Complementar 97, nós vamos falar de 2 cargos. Os cargos de comandantes militares, os cargos de comandante da Marinha, do Exército e Aeronáutica, e o cargo de chefe do Estado-Maior, o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Esses 4 cargos, até porque são 3 cargos de comandante, comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. E o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, eles sairão de exatamente daqui. Exatamente daqui onde eu tracei essa linha amarela. Os cargos de comandante da Marinha, comandante do Exército e Aeronáutica e de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, quem é que pode ser? Oficial general do último posto, em tempo de paz. Porque esses postos aqui de cima, quando eu coloquei de vermelho, existe apenas em tempo de guerra. Nós falamos isso no Estatuto. Então, desses últimos postos aqui em tempo de paz, almirante de esquadra. Quem é que pode ser comandante da Marinha do Exército Aeronáutico? Quem é que pode ser comandante da Marinha? Almirante de esquadra. Quem é que pode ser comandante do Exército? General de Exército. Quem é que pode ser comandante da Aeronáutica? Tenente Brigadeiro. E quem é que pode ser chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Qualquer um deles. Ou almirante de esquadra, ou general de Exército, ou tenente brigadeiro. Ou seja, para esses 4 cargos, sairão dos últimos postos em tempo de paz. Ou almirante de esquadra, ou tenente brigadeiro, ou general de exército. Como é que o examinador pode cobrar isso? Numa prova objetiva, o examinador tem N possibilidades de cobrar isso. Ok? Em uma prova objetiva, o examinador tem N possibilidades de cobrar tal enunciado de vocês. Ok? Então, fiquem ligados com relação a esta possibilidade dos postos que sairão os 4 cargos. Os 3 comandantes militares e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Beleza, gente? Eu, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Vem comigo. Andemos. E aí eu tenho, passando a apresentar especificamente o Conselho Militar de Defesa. Conselho Militar de Defesa Conselho Militar de Defesa é exatamente esta formação aqui. Isso aqui é a composição. Do Conselho Militar de Defesa. Exatamente aqui é a composição do Conselho. Por que é que não está escrevendo? Vamos lá. Exatamente esta é a composição do Conselho Militar de Defesa. Ok? Exatamente essa é a composição do Conselho Militar de Defesa. Ele é composto por quem? Pelos 3 comandantes militares e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ele é composto pelos 3 comandantes militares e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
esta é a situação normal, situação ordinária. Situação normal ou situação ordinária. Só que o Conselho Militar de Defesa, gente, vem comigo, ele assessora o Presidente da República. O Presidente da República é assessorado de acordo com a Lei Complementar 97, o Presidente da República é assessorado ou pelo Conselho Militar de Defesa ou pelo Ministro do Estado da Defesa. E aí se liga nisso, quando o Presidente da República for assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, eu tenho aqui a composição de mais um integrante, que é o Ministro de Estado da Defesa. Ele vai ocupar o status de presidente do Conselho Militar de Defesa. E aí, esta situação, qual situação vai ser? E aí eu coloco um asterisco aqui embaixo. É a situação de emprego, de meios militares. Então, quando o Conselho Militar de Defesa estiver assessorando o presidente, na situação de emprego de meios militares, assessorando o presidente da República, vou colocar aqui presidente da República, não confundir com o status de presidente do Conselho, que é do ministro da Defesa. Ele é composto por 5 integrantes. Entendido isso? Então, quando o Conselho Militar de Defesa estiver assessorando o presidente da República, ele é composto por 5 integrantes. Tudo bem? Então, não esquece disso, que é a situação referente à assessoria do Conselho Militar de Defesa ao presidente da República. Tudo certo? Gente, não esqueçam também de um detalhe. Que as Forças Armadas, já que estamos falando de ministro da Defesa, as Forças Armadas estão subordinadas diretamente ao ministro de Estado da Defesa. As Forças Armadas estão subordinadas diretamente ao ministro de Estado da Defesa. Tudo bem? Então, se liga nesse organograma. O Conselho Militar de Defesa assessora o presidente da República no caso de emprego de meios militares. E é exatamente como é que isso vai cair na tua prova. Tem uma questão aqui que eu não vou comentar agora, exatamente para não confundir vocês. Eu vou adiantar um pouco. E aí eu vou falar da composição do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Só um minutinho. Vou falar da situação peculiar do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Vem comigo. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele é de qual posto? E aí é uma dica que eu já falei agora há pouco para vocês. Ele é um oficial general. Do último posto. É aquela linha que eu coloquei para vocês agora há pouco. Ele é um oficial general do último posto. Então, quem é que pode ser o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Ou pode ser almirante de esquadra, tenente brigadeiro ou general de exército. Beleza? Vem comigo. Ele tem precedência funcional, e aí tem 2 detalhezinhos aqui para vocês do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Precedência funcional é igual a dos comandantes militares. Precedência funcional, vou ter que abreviar, tá, gente? Igual a dos comandantes militares. E ele tem precedência funcional sobre os demais oficiais generais das 3 forças. Oficiais generais. Eita, ficou confusa aqui a minha caligrafia. Ele tem precedência hierárquica sobre os demais oficiais generais. Vou ter que abreviar, tá, gente? Demais OG das 3 forças armadas. Ok? Então, ele tem precedência hierárquica sobre esses.
Deixa eu só colocar aqui um pouquinho maior. Sobre esses militares. Mas precedência hierárquica igual aos comandantes militares. Direitos. Ele tem direitos, deveres e prerrogativas. Ele tem direitos, deveres e prerrogativas como se estivesse no serviço ativo. Ele tem direitos, deveres e prerrogativas decorrentes do serviço ativo. É como se ele estivesse no serviço ativo. Por quê? Porque quando ele toma posse, ele é transferido para a reserva. Então, ele decorrente do serviço ativo, incluindo, claro, a contagem de tempo de serviço. Ele tem todos os direitos, incluindo a contagem de tempo de serviço. Ok? Incluindo a contagem de tempo de serviço. Beleza, gente? Vou fechar esse bloco. Próximo bloco. Fechando esse bloco. Próximo bloco nós damos continuidade tratando de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.